Olá, estamos começando então a nossa segunda aula do curso de interpretação bíblica no período da introdução. Na aula anterior nós falávamos um pouco sobre os dois termos relacionados à interpretação, que é a hermenêutica e a exegese. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do porquê da necessidade de você estudar a palavra de Deus para ter uma melhor compreensão da mesma e de modo com que consiga aplicar as suas verdades dentro do contexto em que você vive. Tem um conceito muito interessante que Paulo Anglada trabalha dentro da sua perspectiva de hermenêutica. E ele fala o seguinte, que todo leitor ele é um intérprete, mas não quer dizer que ao ler um texto ele consiga compreender esse texto da forma apropriada. Por isso ele passa a ideia de que ler um texto não necessariamente significa compreender um texto. É o que vemos hoje de forma muito prática dentro da nossa cultura brasileira, que muitos jovens e pessoas que deveriam ter capacidade de interpretar textos básicos encontram extrema dificuldade para fazê-lo. No caso, são analfabetos funcionais, termo utilizado por alguns. Colocam, na verdade, o seguinte: eles conseguem ler, mas não entender a real verdade contida naquele texto, mesmo que seja um texto contemporâneo, algo nesse sentido. Por isso que a ideia de Paulo Anglada é muito interessante e ela vem muito a calhar, porque muitas vezes você lê um texto, mas não consegue de fato entender o que o texto quer dizer. E isso não desqualifica a sua capacidade de compreensão, mas identifica uma necessidade que é de fato compreender alguns detalhes relacionados àquele texto, de modo com que consiga lê-lo e entendê-lo dentro da sua perspectiva real. Outro detalhe também que é interessante nessa parte de introdução dessa aula é falar da doutrina da perspicuidade da Escritura ou da clareza da Escritura. O que essa doutrina ela vai nos ensinar? Mais futuramente você vai entendê-la melhor, nós vamos ter um tópico específico dessa doutrina. Mas basicamente ela trata o seguinte, que as partes essenciais da Escritura elas são claras, relacionadas à salvação, à redenção. Mas existem alguns textos de fato complexos. Então o estudo, a interpretação vai ajudar você a entender esses textos. Por isso a necessidade da gente estudar hermenêutica. Tem uma frase muito interessante que Paulo Anglada usa dentro da sua perspectiva de aula sobre hermenêutica, e ela diz o seguinte: por ser um livro divino, humano, inspirado por Deus, mas escrito por homens, admite-se que há dificuldades de ordem espiritual e de ordem humana para a compreensão das Escrituras. Ele faz essa menção desse detalhe, dizendo que alguns trechos são complexos, também relacionando ao que o próprio apóstolo Pedro fala dos escritos de Paulo. Ele vai dizer o seguinte sobre o que Paulo escreve: há certas coisas difíceis de entender. 2 Pedro 3,16. Pedro está se referindo aos escritos de Paulo, escritos relativamente próximos, que próprio Pedro, que tinha uma intimidade muito próxima com Jesus, e também é o líder dos apóstolos, encontrava certa dificuldade para entender. Então aí você percebe um pouco quanto é necessário o estudo da palavra e também a direção do Espírito Santo. Ali entra uma questão muito forte e que a gente vai tratar mais especificamente na nossa terceira videoaula da parte da introdução, que vai falar sobre alguns períodos ou algumas metodologias de interpretação utilizadas, e que algumas delas são extremamente humanas, relacionadas à razão, ignorando, por exemplo, o estudo da palavra. Por isso nós temos que encontrar dentro da Escritura e dentro do nosso convívio de interpretação da Escritura um meio termo que a própria Bíblia coloca, que é o estudo da palavra mais a iluminação do Espírito Santo. Ele é um livro divino e um livro humano. Ele é soprado por Deus, é inspirado por Deus, mas é direcionado a homens, então é natural que tenham algumas dificuldades. Agora que nós terminamos essa primeira parte de introdução, eu gostaria de focar com vocês duas ideias muito interessantes e práticas para resolver esse assunto de forma clara.
A primeira delas é dificuldades de ordem espiritual. O aspecto espiritual envolvendo a Escritura, ele está relacionado em dois textos bíblicos. O primeiro deles é 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O outro texto também da carta aos Coríntios, mas de 2 Coríntios 4, 3, 6 nos diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque Deus que disse: de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Dentro desses dois textos, Paulo ensina o que? A total incapacidade do ser humano de interpretar as Escrituras sem a ajuda do Espírito Santo. Quer dizer, você e eu, por mais que a gente leia, por mais que estudemos a palavra, se não for o Espírito Santo nos revelar o seu conteúdo espiritual, nós não a compreenderemos. Esse é um fator muito interessante, porque uma das doutrinas dentro do cristianismo se refere justamente a esse detalhe, que é o Espírito Santo que vai revelar a você e vai dar o entendimento sobre a questão da Escritura, principalmente relacionada à questão da salvação, da redenção e também da vivência do dia a dia. Por isso, esse detalhe Paulo deixa muito claro aos coríntios: não existe compreensão se não for por iluminação do Espírito Santo. E Paulo, além de falar desse detalhe, ele também aponta a causa. E qual que é a causa que ele acaba apontando? É a cegueira espiritual do homem natural. Quer dizer, por causa do pecado, por causa da queda do pecado, no pecado original de Adão e Eva, que foi o rompimento da raça humana com Deus, e o pecado original que passa de geração em geração, acaba nos cegando, nos tornando escravos, como a própria Escritura também fala, mas cegando essa compreensão. E por isso que nós não conseguimos entender a Escritura sem a iluminação do Espírito Santo. E Paulo ainda também, dentro dessa mesma ideia, ele fala, além da questão de que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, de que isso, a não compreensão é em virtude da cegueira espiritual que nós vivemos, em virtude do pecado original, e também das ações diabólicas do próprio diabo que nos obscurece o entendimento. Também temos um terceiro detalhe relacionado a esses textos, que é: sem a ajuda do Espírito Santo, nós não saímos dessa falta de conhecimento ou dessa cegueira. É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que nos tira. Quer dizer, não é intelectualmente que você vai conseguir compreender a Escritura. Não é só tendo conhecimento da letra que será possível compreender as verdades mais profundas do Evangelho. Essa é a tríade que Paulo trabalha dentro desses dois textos que nós vemos agora há pouco, escritos aos Coríntios. E para encerrar esse comentário dos textos aqui, eu quero citar uma frase ainda também relacionada de Paulo Anglada, falando um pouquinho sobre essa questão. Só o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo num coração em trevas. Outro texto que o apóstolo Paulo usa para se referir à cegueira espiritual que o homem natural se encontra é relacionado aos judeus. E ele fala em 2 Coríntios 3, 13 e 14 que eles tinham como que um véu sobre os seus olhos. Eles não conseguiam enxergar a verdade de Deus. E uma vez que tinham esse véu, mesmo que eles liam alguns textos constantemente na sinagoga, eles não conseguiam compreender o que esses textos de fato queriam dizer ou a que se relacionavam, em virtude dessa cegueira. Quer dizer, eles precisavam da direção do Espírito Santo para compreender a verdade de Deus, e por isso eles não conseguiam, eles estavam cegos. Fator muito bem visto, por exemplo, se você ler nas Escrituras, fariseus, homens extremamente intelectuais, os saduceus também, que eram uma outra linha política dentro do judaísmo,
eram extremamente capazes intelectualmente, mas quando Jesus falava, não conseguiam compreendê-lo na sua inteireza de conteúdo. Eles estavam cegados, eles estavam com seus olhos vendados, por assim dizer, por causa do pecado. O texto então mencionado de 2 Coríntios 3, 13 e 14 nos diz o seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí a pergunta que você pode se fazer nesse momento: e como esse véu pode ser removido? Somente pelo novo nascimento. De outra forma, esse véu não é removido. É uma característica que talvez você perceba no convívio que você tem em sua comunidade religiosa. Muitas pessoas ali são zelosos religiosamente, têm práticas cristãs, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, não nasceram de novo. Resultado disso, continuam cegos. E algumas questões que são tratadas e são essenciais no cristianismo, para essas pessoas são absurdas, porque fogem da religião, fogem daquilo que convencionalmente elas aprenderam, porque são coisas espirituais. Também o que faz com que a gente consiga ter um pouco de paciência com essas pessoas em certas situações, porque elas nunca vão discernir algo espiritual se não nascerem de novo. O que também nos dá um desafio de que a essas pessoas é preciso pregar o Evangelho, mesmo que elas estejam a vida inteira dentro de uma comunidade religiosa cristã. Saindo um pouco dos judeus, vamos para os gentios. E Paulo vai falar aos Efésios o seguinte sobre os gentios. Efésios 4, 17 e 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Paulo, então fala dos não-judeus, o caso dos gentios, se referindo que da mesma forma como os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, eles estavam cegos e não conseguiam compreender a vontade de Deus e viviam escravos também do seu contexto religioso e das situações que eles viviam dentro da sua prática diária. O que nos leva sobre a base desse conceito de interpretação que eu quero passar para você durante esses períodos de aula. Que toda a interpretação ela precisa levar em conta o fator divino, o espiritual. Não adianta de nada você ser um estudioso piedoso, dedicado, zeloso, memorizar vários textos, ter dedicação nos estudos, se você não tiver um novo nascimento, se você não tiver a direção do Espírito Santo. Esse é o foco. Também não podemos descambar para o outro lado que ignora totalmente o estudo, dizendo não, é só o Espírito Santo que ilumina. Nós precisamos do estudo, nós precisamos do zelo pela compreensão. Entretanto, não é a base de tudo. Precisa haver uma união entre a direção do Espírito Santo e a sua dedicação em estudar e entender o que Deus tem para você. Então vai da sua dedicação também. Para encerrar essa primeira parte, dentro do que nós estamos vendo, eu quero ler com você mais um texto de Efésios. Efésios 1, 16 e 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os crentes. O texto mais uma vez enfatiza o fator necessário dentro de toda e qualquer interpretação da Escritura, o fator da direção do Espírito Santo. Além das dificuldades espirituais, nós temos um segundo ponto que precisa ser observado, que são as dificuldades naturais. A primeira das dificuldades naturais é o nosso coração é enganoso. Nós temos diversos textos na Escritura que mostram esse detalhe. Um desses textos, então, é Jeremias 17, 9. Quer dizer que o nosso coração, por estarmos sob escravidão do pecado, ou por nós
termos influência do pecado, mesmo nova criatura em Cristo, ainda o pecado age em nós, e por isso nós precisamos da santificação, da direção do Espírito Santo. Lutero vai falar um pouco desse paradoxo, salvo, mas pecador, mas é assunto para um outro momento. E mesmo nessa situação, nós temos que entender, o nosso coração nos prega peças, por isso ele não é confiável. Que vai ver mais ao longo do curso a questão do sentimentalismo, algumas questões nesse sentido. Essa é a primeira dificuldade natural. A segunda dificuldade natural é: não existe somente o espírito da verdade, existe o espírito do engano. O próprio diabo, ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas, para ludibriá-las, às vezes olhando para situações como sendo boas, agradáveis, mas esconde por trás armadilhas, arapucas que venham a derrubar o ser humano, desviar da sua fé ou buscar enganar, causando danos tanto na igreja quanto na vida do indivíduo. 1 João 4,6 vai falar isso, do espírito do erro, do espírito do engano. A Bíblia também vai falar, vai chamar, por exemplo, o diabo de o pai da mentira, aquele que está sempre pronto para enganar. Ele vai usar as mais diversas situações para enganar você, para desviar você dessa verdade. Por isso, esses dois pontos são extremamente fundamentais para que a gente consiga entender a importância de estudar a palavra, para que a gente não caia nessas armadilhas que são colocadas muitas vezes na vida de alguns cristãos sérios, dedicados, mas que não prestam atenção a esses detalhes. Certo? Encerramos agora esse momento de aula e espero que você tenha compreendido aquilo que foi passado e principalmente espero que você tenha feito as anotações e também continue sempre lendo e estudando os materiais. E até a próxima aula.